Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta quarta-feira. Começamos o Virando o Jogo já. Maravilha, isso aí. Essa trilha é bonita mesmo, né? É tão bonita essa trilha, que até a Xuxa eu mostrei aqui, semana retrasada, a Xuxa no Instagram dela, que ela tem um quadro lá que faz brincadeira de desafios mais domésticos, podemos dizer assim, com os seus amigos e familiares. Ela usa, para esse quadro, ela usa essa trilha aí, que realmente é uma trilha muito bonita, que foi objeto de uma longa seleção, né, que fizemos aí para escolher a trilha do Virando o Jogo. Pois bem, Virando o Jogo, nesta quarta-feira, dia 22 de fevereiro, ao vivo aqui pela TVU, canal 55, 11 do Sistema NET, e também pela internet, nas plataformas, no player da TVU, tvuplay.tv.br, e nas páginas do Facebook da TVU, que é @TVUplay, e do Virando o Jogo. Não tem o lettering, o Diogo, da página do Virando o Jogo? Não? Honestamente, eu lembro. @Virando o Jogo TV. Então, vamos providenciar para passar aí para o nosso Lenine também, para que nós possamos ter aí a possibilidade de divulgação cada vez mais do Virando o Jogo. Tá certo? Vocês já viram o Diogo Rossi, nosso produtor, é o amigo da Voz da Galera também, aqui na ponta direita. Na ponta esquerda, Vitor Bleide Moraes. Tá toda a bancada aí, então toda a bancada. Vamos lá, Vitor Bleide Moraes. Tudo bom, Vitor? Tudo ótimo. Obrigado pela presença mais uma vez. Ao meu lado, Nelson Cerqueira. Angustiado? Angustiado. Vamos ter uma premiere de segunda divisão hoje do Beira-Rio. Com o Oeste, hoje é premiere, né? hoje é degustação. Oeste de Itápolis da segunda divisão paulista. E à minha esquerda aqui, o Antônio Bavaresco, mais uma vez conosco, tudo bem? Aliás, esse trio eu já vi recentemente, estava trabalhando em algum outro... Né? Estávamos interagindo lá. Interagindo, trabalhando pela população de Porto Alegre. Graças a Deus, bem. E alguns anos atrás, poucos anos atrás, essa bancadinha também já fez parte do Camisa 2. Então hoje eu reencontro. Foi o programa precursor das produções independentes. É verdade. Faz algum tempo que não era. Camisa 2, depois virou Camisa 10. Tem a impressão que foi em 92, por aí. 92. Moreno, Eduardo Moreno, que lembra do Eduardo? Sim, Eduardo Moreno. Grande figura, gosto muito dele também. Agora, quantos anos tu ficaste na prefeitura? Quase 4. Faltando 10 dias para 4 anos. É mais ou menos o mesmo período. Tu, Bavaresco? Mesma coisa. 4 eu entrei anos no finzinho de janeiro de 2013. Aí fiquei... eu entrei em maio de 2013. Então, praticamente ficamos o mesmo tempo, né? Cumprimos o nosso papel. Né? Exatamente. Cumprimos o nosso papel. Agora, entrando outro governo, entram outros assessores, né, na área de comunicação, e isso é mais absolutamente natural, né, que aconteça. Por outro lado, nos trouxe de volta para a televisão. Estamos todos aqui, né? Que é bom também, fazendo, né? É muito bom, Muito sem bom. dúvida alguma. Diogo Rossi, me diga aí, Diogo Rossi. Olha, hoje o Inter tem um encontro difícil, com o Paulão e Hernando de novo, confirmados. O Inter vai encarar o Oeste, que vai jogar O emblema da segunda divisão, né? O emblema da segunda divisão. Premiere. É Pré-estreia. É pré-estreia da segunda divisão hoje. Hoje é premiere. A van premiere. Não. Eu estou dizendo que Paulão e Hernando é o Mas aí é filme de emblema. terror. É o emblema do Inter na segunda divisão, né? Não tem, tanto que os postes lá do Beira-Rio, na frente do CT, do Parque Gigante, foram pichados com os nomes justamente de Paulão e Hernando. Por quê? Que a tecnologia são postes inteligentes? Seriam postes inteligentes? É tecnologia, pô. Tecnologia, tem os postes Tem inteligentes. backlight ou post light, quem sabe? Tu tem o smartphone e tem o smart poste. Tem o smart poste. Mas será que o Hernando e o Paulão são tão ruins assim? Ou é a fase geral do... É que eles são símbolos, né? É isso, eles simbolizam. exato. Eles são símbolos. Isso, pode queimar um jogador. Nada contra a pessoa, nada contra o jogador. Agora, os dois juntos não deu certo. Problema- 2016 Não, para aí, deu certo. eu discordo de ti. Nada contra as pessoas de Paulão e Hernando, mas tudo contra o jogador. Eu não vejo que é porque os Mas dois é o jogador estão ou quem atuando escala? Não, espera um pouquinho. Não. Aí Tem nós que ter vamos chegar na alternativa para não injustiça. escalar eles, né? Claro. Sim, mas aí é diretor de futebol que não contratou um zagueiro à altura do Internacional. Concordo.
Pois é justamente isso. A injustiça se dá, no meu entendimento, na medida que eles não sejam os únicos responsáveis. São os menores responsáveis, na minha opinião. Porque... Exceto pela situação de que eles que sofrem. Né? Mas Bavaresco são os que estão expostos. Não, sei, a escalação sai ali, ó. Não, minha torcida não é obrigada na escalação não sai o nome do diretor de futebol, não sai o nome do gerente de futebol, não sai o nome do executivo de futebol, não sai o nome do vice, não sai o nome do presidente. A escalação sai o nome do jogador e do técnico. Se bem que ano passado eles foram bem, né? Fizeram a 7ª melhor defesa do Brasil, o Paulão e Hernando. Pois mas nos momentos decisivos não foram bem. Estatística é que, como dizia, que nem biquíni, né? Mostra tudo menos o essencial. O Inter teve o 13º. É o Delfim Neto? Não era Delfim, era o Mário Henrique Simonsen. O Inter teve o 13º pior ataque. Né? Mas acontece, justamente isso aí. Quando se fala na defesa, menos vazado, não sei o quê, isso pode soar como um sofismo, porque você parte de uma premissa que é verdadeira para desenvolver um raciocínio falso. Não estou dizendo que tu esteja desenvolvendo um raciocínio falso. Mas o raciocínio pode ser falso por quê? Justamente por isso. O Internacional era um time que tinha que jogar super protegido na defesa para não sofrer gols. E com isso não tinha ataque. Não era só a falta de atacantes. O Internacional era um time que jogava defensivamente. Me lembra o Internacional sendo um time ofensivo, o Internacional tomando conta das ações no jogo ano passado. É difícil. Exatamente. E essa coisa da estatística... o Atlético Mineiro foi o único jogo que o Internacional no Beira-Rio se apresentou como Internacional. Atlético Mineiro, Copa do Brasil, tá falando? Não, brasileiro. Não, no Brasileiro. Sim, mas ali... Foi o único jogo do Beira-Rio que dizer, esse é o Internacional. Mas ali o Inter jogou contra os reservas do Atlético. Mas foi o único jogo. E fora contra o Santos, fora de casa, que foi a última vitória fora de casa, Internacional, até o jogo contra a Princesa. Gol do Island. Exatamente. Aí vocês estão lembrando a fase do Argel ainda. Que foi quando a fase do Argel. Mas eu não posso me lembrar. Rogério, não posso me lembrar. Desculpa, mas eu não posso me lembrar de Falcão treinando o Inter. Eu não posso me lembrar de Celso Roth treinando o Inter. Eu não veio mais no programa. Só um pouquinho. O Internacional jogava mal com o Argel e teve resultado. Com os outros treinadores que continuou jogando mal, não teve resultado nenhum. Porque jogava por uma bola o Internacional, né? O Falcão e o Lisca são o menor dos culpados, né? Não, com certeza. O Falcão tem 5 jogos, o Lisca 3. E essa coisa da estatística, ela é muito relativa mesmo, porque se tu colocar assim, a partir de um determinado momento no Campeonato Brasileiro, muitos times passaram a jogar com os reservas. Inclusive o Grêmio tomou 5 do Santa Cruz. Isso interfere na estatística, mas... Se não tivesse na Copa do Brasil, o Grêmio não teria tomado 5 do Santa Cruz. E aí talvez a defesa do Inter fosse mais vazada do que a do Atlético Mineiro, do Cruzeiro. Então é muito relativo. Estatística não tem. Estatística do futebol é uma coisa... A não ser quando ela é assim, o time é melhor em tudo. Quer ver um exemplo? Aí realmente. O Internacional é muito melhor que o Barcelona. Porque o Barcelona nunca venceu o Internacional em vários encontros. E aí? Estou dizendo alguma mentira? Não, mas é sofismo. É estatística. São dados, são jogos amistosos e oficiais. Aconteceu, nunca venceu o Internacional. Que horas é hoje o jogo? 9h45, Inter e Oeste. Quem vencer está classificado. Se houver empate, pênaltis para decidir quem vai à terceira fase. Pelo horário tem televisão, então. Televisão ao vivo para cá, né? Isso, para cá. Ao vivo para cá. Então... Isso. Já não estamos mais no horário de verão, ou na hora brasileira de verão. Perfeito. O público vai ser pequeno no Beira-Rio. Acredito que o Inter espera aí sempre de 12 a 15 mil, que é a base. O Oeste é o 17º colocado da Série A2 do Campeonato Paulista, que é a segunda divisão do Campeonato Paulista. E são 20 participantes. Isso. 20 participantes. Um pouquinho mais ele está rebaixado para... Está quase rebaixado para a Série A3. Isso. Só um pouquinho, numa analogia no futebol gaúcho, seria qual time hoje? Seria algum time segunda da segundona. Seria o quê? Avenida? Avenida? Seria o Avenida Santa Cruz? Hoje, até pelo investimento recente, histórico, dá para dizer que é como se fosse o Lajadense. O uniforme é igual ao do Tupi, né? Como se fosse o Lajadense. Por investimento, recentemente fez bons investimentos, né? O nosso WhatsApp, 999-81-7700. 999-81-7700, para você participar conosco, interagir e, inclusive, mandar a sua opinião aí sobre o jogo de logo mais no Estádio Beira-Rio pela Copa do Brasil. O Celso Ferlauto
me mandou aqui um recado pelo meu WhatsApp. Nós vimos aí a chamada da estreia do programa do Ferlauto, que vai ser no sábado, dia 4 de março, a partir das... É 11h30 o horário? Confere para mim. 11h30, Diogo. 11h30, não é? Aos sábados aqui, o Celso Ferlauto estreando o seu programa. E ele manda aqui, desvirando o jogo. É isso aí, nós estamos desvirando também. Virando e desvirando. Um grande abraço para o querido amigo e colega Celso Ferlauto, que nós temos a satisfação de contar aqui agora na grade de programação da TVU a partir do dia 4 de março, 11h30 da manhã, sábado 4 de março. Diogo, o time está definido do Internacional? Não, tem duas dúvidas e são nas laterais. Tá, mas o jogo não é agora, não é hoje? Isso, é que ontem no treino ele não definiu a equipe. Ele dividiu, na verdade, o time que joga hoje e o time que joga amanhã. Ele quem? Na Primeira Liga, o técnico Zago. Ah, não foi o Galeano? Não. O Galeano treinou o time que joga amanhã. Mas o Zago dividiu, né, as opções que ele tem. O Klaus voltou a treinar ontem, vai jogar apenas na quinta-feira, como volante. Sim. Tá, aí vamos lá. Hoje é Copa do Brasil. Isso, Copa do Brasil. Amanhã Primeira é a Liga. famosa Primeira Liga, Copa da Primeira Liga. Exato. Hoje, provavelmente, o Inter joga com o Danilo, aí o Júnior ou o Alemão, porque o Alemão sentiu uma pancada no tornozelo direito, e aí treinou normalmente, mas fica essa dúvida. O William nada ainda. O William nada, ainda não renovou. Hernando e Paulão, com o Wendel ou o Carlinhos. Hernando e Paulão, eles já decidiram, vai Sim. ser assim, Hernando pela direita e Paulão pela esquerda. Exato. Essa é a mudança em relação ao ano Só passado. porque depende, se eles mudarem de ideia, eles que decidem, né? Pois é, pois é. Eu fiquei sabendo que eles decidem. Mas parece que é o Paroímpo que sai do jogo. Aí os dois volantes, o Charles e o Dourado. Uma linha de 3, Valdívia, D'Alessandro e Carlos. Os com o volantes, Brenner. Charles e o Rodrigo Dourado. Isso. E uma linha de 3. Valdívia, D'Alessandro e o Carlos. Lá na frente, o Brenner. Eu não me convence que isso seja linha de 3, não. Porque o Carlos é um atacante, ele não, Ele treinou... ele não vai acompanhar o lateral É adversário. um 4-2-2-2. Ontem treinou na linha de 3, era o meia mais pela esquerda. não estou duvidando da tua Não, informação, sim. mas eu acho que não tem como funcionar certo isso aí, entendeu? Ele Pela mesmo característica disse, do jogador. O Carlos mesmo disse que só ele desce até mesmo. cumpre essa função, mas que a função dele é referência. Só que daí tem que escalar o Brenner. Ele jogou assim o segundo tempo lá contra o Passo Fundo, se não me engano. Isso. O tempo que ele ficou, depois ele saiu. E ele não jogou bem, ele não sabe fazer isso. Sim, mas parece como ele conseguiu um empate fora de casa, que é considerado um bom resultado nessa altura do campeonato. Esse esquema é vencedor. É o 10º esquema que estão testando e não estamos tendo resultado. Eu percebo que o Zago está bem decepcionado. Quando ele entrou na Internacional, a gente via que ele tinha esperanças de mudar tudo, de fazer que o Inter desse a volta por cima e virasse o jogo. E com os resultados negativos que vem se somando aí, a gente percebe que ele está com um semblante bem... Tá tenso, né? Bem Porque, tenso. por exemplo, hoje Isso é um aí jogo de também risco. se espalha para o time, né? Hoje é um jogo de risco. Analisando bem, hoje é um jogo de risco. sim. Toma uma chinelada, ó, 2-0 pro Oeste hoje. Acaba o projeto. Não, já é complicado, porque se Acaba empatar o vai para os pênaltis. E Isso é psicologicamente, para o Internacional, uma decisão por pênaltis jogando em casa contra o Oeste, ela tem muito mais peso do que para o Oeste. Com certeza. O Oeste foi Mas aí amanhã tem a recuperação. Mas amanhã é reservas. Né? Amanhã reservas, totalmente reservas. E sábado já tem o Brasil, em casa, pelo Gauchão. Esse talvez seja o jogo mais importante entre todos, né? Porque o Inter Amanhã não é venceu. contra quem? Amanhã contra o Criciúma e sábado contra o Brasil de Pelotas. São Todos 4 Beira-Rio. jogos em 3 jogos. Não. Não. Criciúma é O Criciúma fora. é fora, no Heriberto Rios. 9h30. Tá, e da noite. o próximo jogo Qual depois é? do Brasil de Pelotas? Grêmio. Qual é, Não. qual é esse time reserva que vai jogar em Criciúma amanhã? Olha, muitos garotos da base, alguns desconhecidos até. O Lomba vai jogar, é o Sim, o goleiro. goleiro reserva. O lateral direito veio da base, é um jogador desconhecido, até treinou ontem sem qualquer tipo de informação de saber quem era o jogador. Não tinha nem o nome, não deram o nome. Nem o nome. Tá, mas se hoje não jogar o Alemão ou não jogar o Júnior, não pode esse ser o titular amanhã? Certamente esse será o... Não, o Júnior vai ficar no banco se não jogar hoje. Todos os jogadores que não entrarem em campo hoje completam o elenco amanhã. Pois é. Apenas. Não jogam. Ah, Ficam não no saem banco. jogando. Não saem jogando. Primeiro quadro joga hoje, segundo quadro joga amanhã. Isso aí. Nossa, nota Mas o amador. Criciúma também vai jogar com o time
Até porque está eliminado, o Internacional já está classificado. Mas a jogo primeira liga, é como se não existisse. A primeira liga pro Joinville é um amistoso hoje. O Internacional também é um amistoso. Daí a defesa tem o Eduardo e o Neres. Desculpa. Defesa tem o Eduardo e o Neres, com o Iago, lateral esquerdo. Eduardo e o Neres. Vai estrear o Neres, né? A estreia dele. Aí o Klaus vai jogar de volante nesse time do Internacional. O Klaus não fica fora. Klaus e Valdemir, o garoto que veio da base. Aí lateral esquerdo quem é? O Iago. Iago. Isso, Iago. E aí Mossoró e Andrigo, Diego e André. Jogadores. Diego e André. Exatamente. O André da base, Mossoró da base, né? O lateral direito também vem da base. Andrigo também vem da base. O Andrigo veio da O base. Inter tem o lateral esquerdo e Iago, que nem o Grêmio. Isso, exatamente. De acordo com o técnico Roger, que é o nome de técnico lateral do esquerdo. Grêmio, esse Iago Como o Wendel, melhor. né? O Wendel tem vários também. Como é que é? O Roger Machado, esse técnico do Grêmio, diz que o Iago do Inter é melhor que o do Grêmio. Bom, mas o Iago do Grêmio, às vezes que entrou, foi bem. Foi bem, foi bem. Então, se esse do Inter é melhor, tem que ser titular. Na lateral esquerda. Por falar em titular, hein? Até a próxima. Por falar em titular, vamos lá. Dá tchau aí, ô Diogo. Até mais, pessoal. Eu volto. Mas Vocês peraí, são eu quero que tu dê extraordinários. tchau, pô. Tô eu aparecendo aqui e tu não dá tchau? Só aqui, ó. Tchau, pessoal. Tá. Substituição. Chegando o Alex Bagé para compor a nossa bancada, o Diogo Rossi agora fica em contato direto com a voz da galera. Aliás, tem um recado aí que veio, se não me falha a memória, da Itália, de um colega nosso, fazendo voz da galera aí no WhatsApp. Achou? Achei. É um recado um pouco mais religioso, digamos assim, que ele mandou por aqui, para que não nos esqueçamos, né, de rezar e agradecer todos os dias, né, e se comprometer em difundir o nome de Deus. Foi o que mandou aqui o nosso amigo Então deve ser, italiano. deve ser do Vaticano. Quem que Foi mandou? o Papa? Foi o Papa Francisco? Ele não coloca o seu nome aqui. Né? Não, mas tem um anterior aí. Pô, manda um abraço pro Papa. Deve ser o Perfeito. Tá lá? Do tem Diogo um. Rimoli também. Isso. Mandou um abraço aqui o Diogo Rimoli, sempre dizendo que nos assiste lá em Roma via Facebook. Diz que é muito legal poder rever esse formato que você já havia ajudado a consagrar, Rogério. Eu falei em Itália, já esse outro recado do Voz da Galera aí do anterior deve ter sido da região italiana aqui que veio, não exatamente da Itália. Hein? Nova Roma. Veio italiano, pelo menos. Né? Veio. Vou falar um pouquinho do São Lourenço aí. Para agradar o Paco. Nós estamos aqui com um trio de arbitragem aqui agora, né? Os três de preto. Se bem que o juiz não usa mais preto. Não, né? me fala. Não me misture. A arbitragem é ali, ó. Aqui, ó. É com o Alex Bagé, que é o defensor Eu não dos sou fracos e defensor. oprimidos árbitros. Eu não sou defensor, Dos eu só fracos e tenho que... oprimidos. Eu não posso avaliar o cara... Por exemplo, eu estou enxergando lá na frente. Aí põe 4 caras aqui entre eu e a câmera, a bola é disputada lá e eu vou culpar aquele cara com uma câmera que eu vi lá de trás. Não, mas não é justo, né? Eu tenho que enxergar o que o árbitro vê. E o auxiliar. Aí E o que vem essa assistente. discussão. Só que aí tem que também olhar quantos tem. Eu não estou defendendo ninguém. É que fica muito confortável a gente culpar árbitro depois de ter 28 câmeras no O jogo estádio. do Atlético de Madrid Ele tem que ontem resolver na hora. Tinha um auxiliar, aquele que fica no fundo. Lá eles trabalham com o árbitro de fundo, né? Mas aqui não deu e certo, o cara né? do lado, gente, o cara estava assim, ó, a 1,5 metro Sim. da jogada. O jogador sofreu a falta fora da área. Ele é puxado e quando ele cai dentro. Digamos, não é aquela falta que continua dentro da área. Quem olhar, se vocês puderem ver. Ele deu dentro. Ele deu dentro, deu pra pênalti, ver. ele estava na frente. É, e ele igual. ficou ali, o juiz A seguiu. favor de quem? A favor do Atlético. Atlético não quem? que não tenha sido Atlético e o Borussia Dortmund. Mas o detalhe é o Vai seguinte. dizer que puxou para um dos lados. né, Rogério? Não. O juiz seguiu o que o auxiliar dele determinou. O problema é o seguinte. Foi técnico. O problema é o seguinte. O cara é mal preparado. Né? E é Olha, medo, tô falando né? de- E é medo também. Não, eu medo. digo no nosso caso. É medo. Porque É o medo. errar faz parte. É humano, não adianta. Mas é medo de... Mas medo do quê? Entre Atlético de Madrid e Borussia? Não. Medo do Noveleto. E o jogo em Borussia. Aqui é no Noveleto, Lá em não. Dortmund, Já chega, em Borussia, já conseguiu, chega né? que tu deu porrada no Noveleto. Em Borussia. Já chega que tu deu porrada no Noveleto aqui. Anteontem um monte. Não, mas eu não amarelei.
Não, amareleta, porque a bancada ficou lá. Ai. Não. Eu posso lhe fazer uma A pergunta? bancada não. Vamos embora, cara. A bancada não. Todo Não mundo tô em pegou reunião de pesado. negócio, Todo mundo aqui. pegou pesado. E, aliás, eu quero o Luiz Fernando Gomes Moreira, Boa. que é o chefe da arbitragem aqui, porque esse negócio, o Bagé defende isso. Eu respeito a opinião dele, mas não concordo. Por quê? Porque os caras não são profissionais da arbitragem. Não. Eu penso não que aí eles têm que fazer cada um por si, mas nós fazemos cada um por nós. Não, mas não é que eu defenda. Deixa eu só agora me defender com o perdão da redundância. Não é uma defesa. Eu nem sei se profissionalizar vai curar todos os pecados do mundo. Não sei se vai profissionalizar. Agora, que nós não podemos cobrar esse profissionalismo de um cara que enxerga a arbitragem como bico, aí fica difícil. Então não vai arbitrar. Não vai arbitrar. Se ele quer entrar, ele tem que buscar recursos próprios. Pega o contexto da minha defesa. Eu disse, por que o cara não vai... Tu não consegue mais renovar. Ninguém quer mais fazer arbitragem. Bom. Aí é uma história. Por esse contexto. Mas quem quer fazer tem que procurar. Se não existe, vamos dizer, um curso de formação que seja adequado, ou não existe um acompanhamento que vá colocar esse árbitro adequadamente para arbitrar os jogos, então ele que vai procurar os seus ensinamentos. Eu não consigo aceitar essa história. Né, Rogério? Pois é, mas a hora que tu abraça uma carreira, tu tem que te dedicar a ela. Se não remunera bem, se não prepara bem, tu tem que buscar os meios para isso. Nós estamos em 2017. Nós temos futebol altíssimo nível profissional no Brasil, inclusive, pela remuneração do jogador. Não é possível que não tenha um fundo criado, entendeu? Ou sei lá, eu estou dando uma sugestão, quer dizer, tinha que ser, eu concordo com o Bagé nisso aí, eu acho que o árbitro tinha que ser profissional, não tem... Bom, tem que se criar um jeito. Se tu pode pagar 12 milhões mas onde que o árbitro de futebol é profissional? Onde que o árbitro de futebol é profissional no mundo? Não, mas se tu pegar vários países europeus... Fala. Na Inglaterra. Não. Tá. É exceção à regra. Não, mas porque se você pegar na América do Sul, pega na América do Sul. Não, acho que na Itália também tem profissionalismo. O Diogo falou, Inglaterra? Isso. Qual é o melhor campeonato do mundo hoje de clubes? Inglaterra? Não, mas tem um outro ponto nisso aí. Temos que chegar lá. Se você tudo pegar... bem, só que quem faz o campeonato da Inglaterra não é a Federação Inglesa. São os clubes. É a Liga. É a Liga, que é fortíssima. Mas se você pegar, por exemplo, a Itália, falou em América do Sul, pega o campeonato argentino. Eles fazem, digamos que, uma semi-profissionalização. O que o cara pega lá? O que é a preocupação do árbitro de futebol hoje? Ele não consegue se manter, não vamos partir para a hipocrisia. Ninguém sobrevive se não tiver dinheiro. Aí o cara vai lá, se ele quebrar o dedo, ele tem que ir para o plano de saúde dele, que é pago por ele. Ou vai ter que ir pelo do sindicato, a gente sabe como é que funciona o do sindicato. Não funciona. Mas essa é a regra. Mas aí que tá, semi-profissionalizado. Pega o cara lá, vai disputar o Campeonato Gaúcho. Eu preciso de quantos árbitros entre bandeirinhas e árbitros principais? Eu preciso de 30 profissionais. Então pega esses 30, que é o que é feito na Argentina, e faz um contrato. O Campeonato Gaúcho dura 4 meses. Durante 4 meses está aqui o teu, tu vai receber independentemente de sorteio ou não. Isso é a semi-profissionalização. É um caminho. Aí tu Mas eles não querem criar o vínculo, aí tu né? cobra do cara isso. Não, mas tu faz contrato por tempo. Não, eu cobro de qualquer maneira. Aí tu cobra do cara. Isso aí, sem Não, dúvida mas é um alguma, caminho. sem Eu concordo, dúvida esse é o alguma, caminho. que seria Pra ajudar. melhor. Claro. Seria melhor. Mas aquele que resolve... Eu não posso aqui... Não estou eximindo, porque, eu não estou eximindo. Porque, eu não recebo salário, eu estou Não, arrendando não é um isso, espaço, não aí é estou isso. eu buscando É que se patrocínio, eu não vou me dedicar. exigir. Se eu pagar, eu vou exigir do cara. Se eu faço de Não, conta não. que eu pago ele, ele faz de conta que trabalha para mim. A exigência é pública, a exigência é do clube que ele vai apitar, dos clubes que estão intervenientes no jogo. Essa é a exigência, Bagé. Quando O cara tem que se dedicar. Quando eu saio para jantar com a minha mulher, eu tento levar ela num lugar bom. Eu sei que o lugar bom vai me custar um pouco mais caro. Mas eu não vou levar num lugar barato, porque senão eu vou perder a paciência com o garçom. Ele vai trazer a minha sopa com o dedo mergulhado. Então é a mesma coisa. Nós queremos que a arbitragem seja maravilhosa, mas a gente entrega pro cara um pastel e um copo de suco. Desculpe, mas a comparação não serve, Bagé. Claro que serve. Não serve, Bagé, porque Tem que partir quando do abraçar profissionalismo. o garçom, se ele vai trabalhar numa espelunca ou vai trabalhar num restaurante de luxo, ele tem que procurar os meios para ser o melhor garçom sempre. O melhor garçom Esse é sempre. o mundo cor-de-rosa. Tudo bem, não é o mundo do futebol. ok, mas a mesma questão é essa. Quando eu e saio tem pra muita dirigir, eu gente. também. E Mas vou, eu e vou aprendi te na dizer escola mais. que serão educados E vou te comigo. dizer mais. Não é assim. E vou te dizer mais. Não vai resolver isso aí Eu se não não tô dizendo houver que a vai conscientização daquele que quer ser o profissional.
Não vai resolver. Entendeu? Porque nós conhecemos quantas e tantas situações em que é bem remunerado e o cara não mas em nenhum momento eu estou dizendo que a profissionalização vai curar os pecados do mundo, repito. Agora, que é um caminho, eu estou explicando como é que é tratada hoje a arbitragem. E aí a gente fica perdendo tempo aqui. Não, porque não dá, porque ele está errado. O que tu entrega pro cara de profissionalismo? Se o cara sentir uma dor de barriga, se ele entra num sorteio, velho, então pega 11 cabeças e sorteia. Mas então não vai ser árbitro de futebol, Bagé. Mas eu estou te explicando por que... Não vai ser árbitro, mas não vai ser árbitro. Eu fechei não vai, círculo, mas ele tem a opção de escolher de não ser árbitro. Mas se essa é a situação, que é o que está acontecendo. Eu estou te explicando, tá bom, ok. Mas se essa é a situação... Não, mas nós temos árbitros que estão apitando aí. Sim, mas nós é o que está acontecendo. São bons. Essa geração é boa. É boa? É boa, tô te perguntando. Não, mas evidente que não. É o que tem, ninguém mais quer fazer curso. Mas traz então o esses têm que ser quantas vagas ele tinha e quantos entraram. Bagé, mas esses que estão aí estão porque quiseram fazer o curso e quiseram ir para a arbitragem. Então eles têm que buscar mecanismos próprios para melhorar. São fracos. Se não existe uma estrutura que lhe dê isso... Eu tenho um grupo de árbitros formados em 2007 aqui no meu celular, que dos 80 caras que tem aqui, não chegam a 15 os que trabalham com arbitragem. Os outros foram trabalhar em academia, são coreógrafos de dupla sertaneja. Porque o cara precisa ganhar dinheiro, não tem estrutura. Perfeito. Esses estão certos. Estão certos. Agora, os que estão apitando... Abre o curso de árbitro. Os que estão apitando e estão apitando mal, esses estão errados. Tem 50 vagas e aparecem 15 caras lá para fazer o curso. O Luciano me liga, Bagé, me ajuda aí. Divulga lá na Rádio Grenal, nós precisamos ter mais gente. Não, Luciano, ninguém quer mais ser árbitro de futebol. Ninguém quer mais ser árbitro. Agora, o árbitro ele é subordinado à federação. O árbitro não. Não, o árbitro ele é subordinado à federação. Quem faz o sorteio quem é? O departamento dos árbitros da federação. Sim. Pergunta. No caso da Inglaterra, vamos nivelar por cima, vamos pensar alto, tá? O futebol brasileiro está querendo chegar no nível do futebol inglês. Quem é que manda? É a federação? No campeonato, não, são os clubes. Os clubes na forma de uma liga. Então, quem contratou o árbitro, quem paga o árbitro, são os clubes. Então, os clubes aceitam que aquele árbitro tome as decisões do jogo. Tu vê umas coisas do campeonato inglês um pouco diferentes do futebol brasileiro em relação aos árbitros. O cara às vezes marca um pênalti que não foi, os caras reclamam, a reclamação normal não tem aquele escarcéu que tem aqui. As faltas são de modo diferente. O erro acontece em qualquer lugar. Mas a arbitragem na Inglaterra é diferente da arbitragem daqui. Talvez seja diferente em qualquer lugar do mundo. A arbitragem da Inglaterra ela é respeitada. O cara é autoridade no jogo. Aqui tu não tem respeito à arbitragem. Até pelo nível da arbitragem que nós estamos tendo. Eu sei que é um assunto muito interessante falar da arbitragem, mas a situação envolvendo lá o Lucas Barros e o Grêmio não está tão simples assim. Aquele enquadramento. O Palmeiras exige uma compensação financeira para liberar o Barros. O Barros, hoje pela manhã eu conversei com o Alexandre Pretzel, lá do Esporte Interativo, que acompanha o mercado de São Paulo, que trabalha e mora lá. O Palmeiras já gastou com o Lucas Barros 18 milhões de reais, só em salário. Até o final do contrato, que falta mais um ano, metade do ano que vem, gastaria um total de 40 milhões. Ele é um reserva, foi uma aposta do presidente Paulo Nobre, o ex-presidente. Tudo bem, ontem ele pediu e a direção autorizou, ele deixou a concentração, véspera de clássico, porque hoje tem pelo Campeonato Paulista Corinthians e Palmeiras na Arena Corinthians. Bom, ele está acertado com o Grêmio? Sim. Ele vai ganhar 800 mil reais no Grêmio. Sim, o Grêmio vai pagar 430 Grêmio e a diferença vai ser paga por um investidor que eu não descobri quem é. Mas ele não veio por amor, senão começaram que o pai dele gostava do Grêmio. Não. Ele veio por dinheiro. Mas tem um outro detalhe. Como todos, né? Não, que tem, os caras vieram. Mas ele tem uma proposta do futebol da China que topa pagar um valor rescisório para o Palmeiras. Então o Grêmio acertou com o jogador, está tudo combinado. O Palmeiras já liberou. Só que o Palmeiras quer uma compensação financeira. Aí mora o perigo para, de repente, a negociação voltar um pouco atrás. Então, ele está acertado com o Grêmio, mas o Grêmio precisa botar alguma coisa na conta do Palmeiras. Agora, é muito dinheiro, amigo. É muito. Quanto dinheiro. Que o Grêmio vai botar? 400 e... O Grêmio aceita topar... Hoje, o teto do Grêmio é 430, que ganha, por exemplo, o Jeromel. Mas... Porque ele ganha 900 no... Lá ele ganha 900. Ele realmente reduziu. Ele vai ganhar 800 no Grêmio. E ele tem mais premiações, no caso de gols, aquela coisa toda. Mas lá é com luva junto, não é? Tem uma parte que, essa parte o investidor paga e uma parte... Luvas. São dois investidores diferentes. É que assim, quando a gente fala que o cara ganha por mês, é a mesma coisa. O Pedro Rocha quer ganhar 200, não é salário.
é salário, Sim, sim. é É o direito de total. imagem, É o total. remuneração. Então a remuneração dele, o contra-cheque dele no Palmeiras atinge Perfeito, 900. perfeito. No Grêmio atingiria 800. Mas É já que tem ganhava essa mais conta. que isso no Borussia Dortmund. Né? Não, ele já ganhou mais. Não, e quando ele passou pelo Bayern, no Bayern não, estou confundindo. Mas quando ele jogou fora do Brasil, porque é a primeira vez que ele joga no Brasil. Mas no ele não Palmeiras. teve na China Só já que aí também, são não? outras Ele já teve na realidades. China, Ele teve na Parece que Evergrande. ele não tem vontade Ele de teve na voltar. Evergrande. Guangzhou, Mas Evergrande. hoje ele tem essa proposta do futebol Sim, chinês. E que interessa ao Palmeiras. Porque o Palmeiras entende o quê? Vai reforçar um adversário da Libertadores? O Grêmio é adversário do Palmeiras na Libertadores. Então ele é o cara que está tudo certo, a torcida já gostou, já tem canto, né? Nós viemos do Barrios, da Zenha, tá tudo certo. Mas o presidente Romildo deu uma Mas entrevista ontem nas hoje. redes sociais a torcida do Palmeiras, muitas críticas também à negociação por esse lado, está reforçando o adversário, e porque eles consideram que, por exemplo, o Alexandre é menos jogador. Claro que tem o William, Sim. né, mas eu concordo que o Alexandre é menos jogador que o Bairro, mas também é mais barato. Mas mas o o Barrios- Alexandre é campeão em todo lugar que ele Não, passou, não, né? não estou diminuindo ele, mas é menos O jogador. Alexandre Mas é o um jogador Barrios- que foi o campeão Barrios- em todos os É, o clubes que ele Boninho passou. é massagista do Inter também, onde ele vai, ele é campeão. Isso aí. Nem por isso ele precisa ganhar um milhão. O Barrios nunca foi titular absoluto, né? Do Palmeiras, não. Do Nunca Palmeiras foi não. titular Ele absoluto até, do Palmeiras. Mas na Europa ele jogou. O melhor período dele de titularidade foi 2015, quando era o Marcelo Oliveira, naquela Copa do Brasil que o Palmeiras foi campeão. Ali ele oscilou mais no time de cima do que no time de baixo. Depois ele perdeu muito espaço, mas é um jogador muito caro, né? Então, claro que o Palmeiras não vai simplesmente dar um tapa nas costas e É mandar como pro se alguém Porto Alegre. chegasse aqui e quisesse levar o Anderson do Inter. Aliás, está definido, vai pro Curitiba. O Inter tá louco para se livrar do Anderson, É. entendeu? Acertou e o Inter vai pagar metade do salário, só que aí o Anderson negociou com o Inter esses cerca de 3 milhões de reais que ele tem para receber do Inter. Mas o Inter podia fazer que nem o Penarol, né? Quer levar o Anderson, leva mais fulano, fulano e fulano juntos. O que tu acha da minha ideia? O que tu acha da minha ideia? Não, pode Por ir, falar- vai o Chaves para lá, mano. Leva o Cruzeiro. Por falar em Penharol, nós temos agora em março um grande jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia, que é Uruguai e Brasil, no estádio Centenário. E a Sun Motors tem uma promoção especial para você. Confira aí. Verde, amarelo, azul e branco, como o pavilhão do meu país. O verde toma conta do meu campo, amarelo, azul e branco, fazem meu povo feliz. Bola rolando e o mundo se encantando, com a galera delirando. Tô aí, quero mais, Isso aí, você indo na Sun Motors ali, Ipiranga. Qual é o endereço, Alex Bagé? Ipiranga, deixa aparecer eu lá agora sim. Ipiranga 7090. É Ipiranga. meu vizinho ali, né, o Jeff? 70-90. O Jefferson Fristenal, o Jefferson está voltando hoje do Uruguai, porque tem a revenda Sun Motors lá em Montevidéu também, não é? E... Minha mulher outro dia pediu, pô, me diz algo bonito, Kia Sun Motors. Que isso. Quer ver se o Jefferson na sexta-feira estará conosco aqui no programa para falar um pouco mais sobre essa promoção que você viu aí do Picanto Amarelo, não é? Você ganha uma camiseta da seleção da Sun Motors de seleção brasileira e ganha também 2 ingressos para a partida em Montevidéu, dia 23 de março, Uruguai e Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia. Mas voltando ao jogo de hoje, nós estávamos falando de arbitragem e tudo mais, e do Grêmio. O Internacional não afina mais, pelo que a gente tem ouvido, tanto de direção, treinador, não afina mais o discurso como já esteve afinado antes. Que a caixa era uma caixa de justificativo. Aí estava fechadinha. Aí começou a se abrir e começou a tirar a justificativa de lá. Porque é o 5º técnico em 1 ano, porque os jogadores não sei o quê. Porque... Tá aí o Paulão e o Hernando mudaram. Não, eles resolveram mudar de... Olha só, não precisava, alguns casos não precisava. Eu cheguei à conclusão, não precisa o Zago. Porque, por exemplo, o Zago foi um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Não, estou chegando a algumas conclusões. Aí ele vai fazer o quê? Pô, esse time vai ter que organizar. Aí ele já começa errado, que ele vai lá e resolve que ele contrata o Neres, ele contrata o Klaus, mas ele define que a zaga titular é o Paulão e o Hernando, que já não deu certo ano passado. Aí perguntaram, mas vem cá, por que o Paulão, que não dava certo na direita, foi para a esquerda? Não, porque eles conversaram entre eles. Não, mas então é o seguinte, deixa os 11 conversar entre eles, ó.
Zago, volta pro Juventude. Parece que houve para o ímpar, né? Hoje tu joga na esquerda. Não, a situação, o Roberto Cavalo, que é o técnico do Oeste de Itápolis, ele já tá cheio de querer. Quer dizer que o Inter não tem problema na zaga, tem problema no Zago. Não, o problema da zaga é o Zago ou vice-versa. Tá? O problema da zaga é o Zago. É isso aí. Então tem algumas coisas que cessou a justificativa. O Oeste de Itápolis está jogando, senhores, a Série A2 do Campeonato Paulista, a segunda divisão do Campeonato Paulista. Ele está em 17º lugar. E está quase caindo para A3. E chegou o Roberto Cavalo. Vai um pouquinho, mas o Internacional está disputando a primeira do Campeonato Gaúcho. Sim, mas aí está na primeira. O Oeste está na segunda. Sim, mas já caiu no Brasileiro para B. Agora está quase caindo para B no Campeonato Gaúcho. Dizer que a situação internacional é um pouquinho melhor que a do Oeste, é isso? Mas falando muito sério, é que tem uma sequência. O Inter não está conseguindo ganhar de ninguém pelo Campeonato Gaúcho. Isso já começa a pesar. O Inter passou com 2-0, mas não jogando nada, contra um time semi-amador que era o Conselho de Solimões. Vamos dizer, no primeiro tempo ainda tomou um sufoquinho. Não, o time era mais organizado, não tinha técnica. Tomou um sufoquinho. E aí, pênalti a favor do Princesa, esse no início do jogo, tempo. Em cima do Mari Nelson, muito bonito. Aí, por exemplo, o Inter pega o Oeste de Itápolis hoje. Se empatar, vai para pênalti, já muda o regulamento. Mas vamos lá que o Internacional... vou bater aqui. O Internacional perca o jogo hoje. Já bateu. Entendeu? Vamos completar aqui. Vamos completar aqui. É possível, empatou, vai para pênalti, né? Perde o jogo, vamos dizer. Vou desenhar o pior roteiro possível. Perde a classificação, tu quer dizer? Perde a classificação, aí que tá. Não é perder o jogo, é perder uma classificação na segunda fase da Copa do Brasil. Opa, o seu Zago já vai tomar um bafo na orelha. Amanhã o jogo vai ser por laranjas, como se diz lá em Bagé. É a primeira liga. Só que no sábado é a 5ª rodada do Campeonato Gaúcho e é a pré-rodada Grenal. E joga contra o Brasil de Pelotas, que é um bom time do Beira-Rio. Então o desenho pode ficar pior para o Antônio Carlos Zago. Mesmo que o Inter ganhe hoje, eu acho que tem a obrigação de ganhar, tem esse gauchão que o Zago, por exemplo, não vai botar o D'Alessandro. Por quê? Porque o D'Alessandro está com 2 cartões amarelos. Eu já estou projetando lá sábado, somando com o de hoje. O desenho do Zago é perigoso. A passagem de rodoviária dele lá para a companhia de ônibus que vai para Caxias está guardada de novo. Acho que ele pode pular o Carnaval de Caxias. É muito sério. Ele precisa ganhar hoje e ele precisa ganhar o jogo de sábado. Provavelmente não contando com o D'Alessandro. Para chegar no Grenal na arena. Não, mas pare um pouquinho. Me cobra depois. O desenho é esse. Uma vez o Internacional tomou uma goleada do Juventude dentro do Beira-Rio, 4-0. O Paulo Autori era o treinador do Internacional e, se não me engano, o presidente era o Paulo Rogério Amoretti, falecido Paulo Rogério Amoretti. Eu não lembro o presidente, mas o Autori era o técnico. Eu não me lembro quem era o vice de futebol. 99. Não me lembro quem era o vice de futebol. 98. Foi Copa do Brasil. Não, 99. Foi 99. Juventude foi semifinal. Aí eu disse naquela oportunidade, um resultado desses, tomar 4-0 do Juventude dentro do Beira-Rio, sendo eliminado de uma competição nacional, era motivo não apenas de demissão do treinador, mas demissão de toda a diretoria. Toda a diretoria. E vou repetir aqui, se o Internacional for eliminado hoje pelo Oeste, não é razão apenas para demitir o treinador, o técnico. É motivo para demitir toda uma diretoria. Talvez o presidente não, porque a gente sabe que é eleito, mas não pode. O Internacional vai fechar um mês numa situação de penúria. É inaceitável, não existe nenhum argumento lógico, razoável, que coloque o Internacional nessa posição que está no Campeonato Gaúcho. O Diogo Rossi tem um argumento. Não existe. O Diogo Rossi lembra o seguinte, se o Inter cair da Copa do Brasil, joga a Sul-Americana. Aí vai dizer, não, a Sul-Americana é mais importante. Não, isso é a Copa do Brasil, e aí vai ser um argumento. Que é o jogo nós estávamos falando tanto em sofisma aqui no início do programa, né, que esse vai ser um sofisma cavalar. Não é? Ser eliminado da Copa do Brasil vai jogar a Sul-Americana. Mas eu não me atenho a isso. Eu me atenho à situação do Internacional no Campeonato Gaúcho. Sim. Não existe Mas é por isso que eu fiz o contexto. Nenhum sofisma capaz de ser elaborado para justificar ou sequer explicar a situação do Internacional no Campeonato Gaúcho. Mas por isso que eu estou dizendo da pressão do treinador. Essa pressão não é crise da imprensa. Ela existe porque, meus senhores, é um contexto todo. Eu comecei hoje na Copa do Brasil, tratando do adversário que é muito fraco de novo. E estou indo já lá para sábado, que vai ser uma 5ª rodada. E na 6ª rodada é Grenal na Arena.
O resultado de hoje não vai, Batata tá no não forno. vai nem chegar. Só chega sábado se o resultado de hoje Claro. for o que todo mundo Ganhando espera. hoje. Ganhando. Senão, Não ganhando os pênaltis apertados, ganhando normal. Batata Então- tá em forno, tá em banho-maria. É injustificável, inexplicável. Não existe argumento para querer, de alguma maneira, né, iludir o torcedor do Internacional sobre a posição que está o Internacional no Campeonato Gaúcho e as atuações que teve a equipe nesse campeonato. Não existe. Não existe. Me perdoem, direção do Internacional, treinadores, jogadores. Está nessa posição que está o Internacional hoje, depois de 4 rodadas no Campeonato Gaúcho, é inconcebível historicamente. Ainda mais considerando, né, Rogério, que, por exemplo, contra o Passo Fundo, o Internacional não teve... Poderia ter se queixado, poderia e teria até justificativo para se queixar da arbitragem, mas da injustiça do resultado, não. Porque o jogo foi igual. Mas sabe quando é que tu tem Aí que te tu queixar da fica arbitragem? preocupado, uma coisa não. Quando tu amassa o time. Isso, Os meus 3 ou 4 Fui gols não injustiçado. entraram por 3 ou 4 erros. Agora, quando é meio ali, primo e primo dançando, que não vai a lugar nenhum, aí não adianta. Esse é o problema. Nem sempre assisto. Me disser irmão e irmã, eu devo concordar contigo. Mas primo não pode. não é bem assim. Prima e primo dançando, não é bem assim. Não, isso aí é dançar com a sogra na noite do casamento. Pode ser até bonita, mas não vai mudar nada. Bom, aí tudo bem. Tudo bem, agora primo, tu não fala com esse aqui do lado. Já mudei. É a mesma coisa. Não vai a lugar nenhum. O Circuito Verão Sesc de Esportes 2017 está realizando as etapas em mais de 20 cidades gaúchas. As inscrições seguem abertas junto às unidades Sesc. As modalidades são basquete de areia, beach soccer, handebol de areia, voleibol de duplas, todas no masculino e feminino, futevôlei masculino e o beach câmbio misto. As equipes campeãs das etapas locais vão disputar a grande final estadual dias 11 e 12 de março em Torres e que vai ter como espetáculo cultural o show dos Titãs. Informações, basta acessar sesc-rs.com.br/circuito ou no Sesc da sua região. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. O Vitor está mais quieto, contido. Acho que o Vitor se assustou no início do programa aí, Vitor. Não, eu gosto quando desses debates acalorados, aí mexe com o público. Mas eu estou para dizer o seguinte, ó, o Novo Hamburgo não é tão superior assim ao Inter. Se pegar o elenco Novo Hamburgo, Inter, no papel, né? E o São José, que empatou com o Grêmio na Arena, vai surpreender. Vai subir muito. É um time bom, que baita goleiro, né, o Fábio? É um time bom. Aí que está a diferença que eu digo dos dois resultados frustrantes da dupla Grenal. O Grêmio... Olha lá, ó, dá esse take aí. É por isso que ele faz o debate. Ele tem assessoria. Ele fica com assessoria todo o tempo ali. Olha, ele fica recebendo informação da assessoria. Olha lá, ele se depender de mim, eu falo desde que eu chego até o final. Eu dou uma oportunidade de você falar. Eu tenho que ficar... Obrigado pela oportunidade. Ele fica recebendo da assessoria. Ô, Diogo, vamos contratar também uma assessoria aqui. Olha lá, agora Tem o Fala Galera e o Fala Magé. Ele fica Como é que eu dando o cara que escreve o assessoria. livro pelo outro? É o Ghostwriter? Ghost Debatedor? Tem Ghost Debatedor? Gosto assessoria. Hoje, o profissional, principalmente de comunicação, que não consegue interagir com a rede social, ele está morto. Eu tenho um Instagram, 3 contas de Facebook e uma de Twitter. Eu sou obrigado, volta e meia, dar uma respondida aqui. Né? E o pessoal está acompanhando. Voz da galera, diga aí, voz da galera. Estamos acompanhando lá já. O Gudimar Pitini está na audiência da nossa... O Rudimar tinha um grande narrador lá do Vale do Taquari ali. Né? Isso. Peraí, eu interrompi o Bavaresco antes da voz da galera. Não, Fala, eu só ia fazer uma comparação entre os dois resultados, já que eu falei do Internacional, em relação ao Grêmio, porque o Grêmio, em termos do futebol jogado, o Grêmio criou oportunidades para ganhar o jogo e levou um gol no fim, um mérito do São José, mas o São José teve aquela chance. No segundo tempo foi a única. E o Grêmio está fazendo resultado, mesmo não jogando bem. Exatamente. Né? E o Inter não joga bem, não trocou. faz Exatamente.
O Inter trocou o Passo Fundo. Teve momentos quando estava 2-1 pro Inter, e até antes, que o Passo Fundo, se não é o Danilo, teria feito o gol Troca soco, antes. né? Tocar no soco. O ano, qual é o ano? Tem algum, por exemplo, o ano judaico não é no mesmo. Não, e o chinês também não. Quando que é o chinês e o judaico? O judaico é em dezembro, mas não é na mesma data. pelo jeito Mas que o tá- chinês, o Inter não fechou. O chinês acho que é no meio do ano. O calendário do Inter é diferente. Só porque o falta Inter não tu dizer fechou. que o futebol dele tá no ano do cachorro. Não, É só tu me dizer que o calendário chinês o tá no ano Inter do não fechou cachorro. o Futebol ano. do Inter. Porque mudou a direção, embora que o diretor de futebol mesmo, né? Porque foi o mesmo que contratou lá atrás. O Jorge Macedo estava junto com o Pellegrini. Só o Pellegrini levou a culpa, mas ele estava junto. Então, mas vamos lá. Mudou o presidente, mudou a comissão técnica e o Inter continua não ganhando. Pelo jeito, o ano do Inter vai ser o último a mudar, né? Vai ser o último a mudar. Nós estamos com um delay. Voz da galera, diga aí, voz da galera. O Luiz Fernando diz o seguinte: me entreguei, vou de Hernando e Paulão e vamos subir na última rodada, é o que diz o Luiz Fernando aqui no nosso WhatsApp. Na última rodada. O Inter vai estrear contra o Londrina, né? Londrina na Série B. fora, ABC de Natal em casa e Paysandu na Curuzu, os 3 primeiros jogos. O Fernando de Gravataí pergunta: boa tarde, será que agora o Grêmio vai começar a dar tacadas certas nas contratações? Primeiro tem que fechar essa do Barrios, né? Já tem uma brincadeira lá que o vice de futebol do Grêmio não consegue fechar nem porta de bar, porque até agora não. Ainda falta definir o Barrios, até agora não está assinado. O Joel de Santo Antônio da Patrulha, ele pergunta pra gente se o Internacional perder hoje para o Oeste, vale mesmo a pena demitir o Zago? Eu sou contra a demissão. Eu acho que tem que dar continuidade. Agora, se é para trocar lá em junho ou julho, pega e troca agora. Já tem que trocar, e vou dizer mais, tem que trocar o departamento de futebol. Não é só... Uma derrota Não é hoje, só usar. eu falei, uma derrota Aí, hoje muda sobre todo o projeto. o Cuesta, o Jorge Macedo está na Argentina, né? Para definir a contratação e trazer esse jogador. Que é o zagueiro que chega para o Internacional. E sempre tinha o Celso Roth como step, né? Agora não tem mais. Opa, Quem de seria? novo aí. De novo vai ter Não, mas eu acho que Nem fala, véspera, semana de carnaval, nem fala o nome do Celso. tinha a musiquinha aquela, né? Celso Roth, veio aí. não, mas o... Não, eu Não, esse eu aqui- já acho que Acabou. se Não, hoje não, for... acabou. Se o Não, na Internacional... dupla Grenal, Di. Se o Internacional for eliminado hoje, tem que haver uma mudança total Não na era para ter orientação do trocado, futebol. era para ter deixado o Lisca, que já conhece o futebol, pegou aquela bronca ali, era para ter encaminhado o Lisca. Sabe quando é que eu acho que até o Lisca está esperando. Tu sabe quando é que eu vi que o Lisca é o treinador ideal para o Internacional? Sabe quando? Quando com 20 minutos de jogo, ele tirou o Jefferson. Ele pensei que não dá mais. Tirou o Jefferson, não botou mais. Primeiro tempo, 20 minutos de jogo, ele tirou. Vai me comprometer, eu vou perder esse jogo por causa desse cara. Tirou o Jefferson. Depois Aí eu você- decidi, esse é o cara. É que em Depois você tava determinados machucado, momentos... Não, tava machucado. Não, depois, depois foi linda. É que em determinados momentos é mais fácil Não, ter só um essas pouquinho. medidas, digamos, radicais. O Em último outros treinador que momentos é mais fez isso, de modificar, de tirar jogador no primeiro tempo assim, foi o Falcão na outra passagem. Não sei se você se lembra disso. Eu não me lembro qual foi o jogador, ele fez a mesma coisa. Não, mas nessa passagem do Falcão ele fez isso com o Anderson no jogo contra o Cruzeiro lá em Minas. O Anderson Sim. começou de capitão, ele tirou o Anderson Aquele no jogo intervalo. da No intervalo, tô falando É. do primeiro tempo, com 20 Não, minutos mas de jogo. tu tirar o teu capitão, quer dizer, tu entrega a abraçadeira, eu sou um fã do Falcão, mas tu entrega, ó, é contigo, vai lá. Resolve. Mas no primeiro tempo, tu opa, não é mais contigo. Em 45 minutos desmancha o que tu tinha convicção. Ali o Lisca ganhou o meu respeito. O Anderson aqui de Sapiranga, ele faz uma pergunta O interessante. Anderson, que não é o Anderson que nós estávamos falando agora. Não. O Anderson de Sapiranga. Se o Grêmio contratar mesmo o Lucas Barrios, será a melhor contratação do Estado? É que hoje não tem tanta concorrência assim, né? Vai comparar o quê? Na posição Barrios, Potker e Carlos. E Jael, dois Mas de cada em um. todas as contratações, mesmo que venha o Cuesta, de todas as contratações, É mais Sem pesada. dúvida. É o nome mais É impactante. um jogador que tem um histórico maior. Os outros trazem o histórico em uma folha, né? Ele já chega com um livro embaixo do braço. o currículo é maior, sem dúvida alguma. E o Ganso vem ou não vem? Não. Não vem? Ah, eu acho que é Certo? bom pro Grêmio que não vem. Acho que também. Se é para trazer um jogador, se fosse o que eu acho que não vem, mas enfim, está se especulando os dois, o Lucas Lima e o. Aí, eu tô falando de característica. Era mais tá? viável o Lucas Lima do que o Ganso. O Ganso não vem. É. O Lucas Lima é um negócio muito difícil de acontecer. Mas o aí- Santos que é o Lincoln do Grêmio. Aham. Desde o início do ano. O Lincoln é um jogador que é empresariado pelo Delcir Sonda. O Delcir Sonda é um cara que tem ótimas relações com o Santos. Ele tinha um pedaço até do Neymar.
Mesmo que ele tenha brigado com a Adon Esportes, que é outro grupo que cuida da carreira, por exemplo, do Lucas Lima. O Santos tem 10% só do Lucas Lima. Mas o Lucas Lima é um jogador de seleção brasileira. Ele recebeu uma proposta de mais de 1 milhão de salário por mês para jogar na China. Ele não quer jogar na China. Agora ele brigou lá no Santos e ele não quer ficar no Qual Santos. é o foco dele? O foco dele é seleção brasileira. Jogar a Copa do Mundo, jogar a Copa da Deve ser. Não, Falta um ano para a O Copa. Renato Augusto está na China e está na seleção. Eu mais... te digo o seguinte, nesse momento eu investiria mais no Lucas Lima Mas do é que isso no que eu tô Lucas falando. Barros. Mas aí como é que funciona essa aí parte que da eu ia negociação? chegar. O contrato do Lucas Lima está por acabar no Santos, termina no final do ano. Então o Santos sabe que vai perder esse jogador. Então o que o Santos vê nessa possibilidade do Grêmio? Ele consegue convencer o Lucas Lima a renovar por mais um ano com o Santos, para que libere o Lucas Lima para jogar uma Libertadores, por exemplo, que é a mesma coisa que ele ia jogar com o Santos, pegar de repente uma vitrine e aí ele poder receber uma proposta de novo para que o Santos receba algum dinheiro, porque senão o Santos vai ficar Sim, dando eu navios. entendo. Mas esse negócio é muito difícil. Não é tão simples assim. As pontas são essas do negócio. Mas aí tem o desejo do jogador e tem o valor que Sim, seria mas colocado vocês na investiriam transação. em quem hoje? Não. A minha comparação foi com o Ganso. A conversa Isso. começou com o Ganso. Não, pela posição. Comparando Mas as duas, o A minha Lucas pergunta é qual dos Lucas vocês investiriam não, Barros. hoje? Em função da necessidade do Grêmio. Hoje o Mas só Grêmio... porque a necessidade do Grêmio é de um 10. O Barros não é 10. mais de um cara que fazer o gol. Eu acho que tem as duas necessidades. Se fosse no mesmo patamar, escolhe um, eu escolheria o Lucas Lima. Eu iria no Lucas Barros. Eu iria no 10. Porque o Grêmio tem criado situações para fazer gol e não tem feito os gols, não tem... Mas eu preferia pegar... Se o Barros chegar, ele é melhor que o Jael. Aí é uma outra comparação. Eu preferia, nesse momento, contratar para o Grêmio na Libertadores um titular. E será que não tem nessa Mas eu negociação? acho que o Barros vai ser titular. Será que não tem? sim. E nessa vinda do Barros, essa futura vinda do Barros, provável futura vinda do Barros, não teriam a saída do Luan? Os dois podem jogar. Não, Pós-Libertadores? Aí seria pior ainda. Não, aí não. Estou te dizendo, estão trazendo jogador de ataque. Não, mas não tem Jogador nada. caro. Eu dei ideia, eu dei algumas ideias para o Grêmio. O diretor executivo de futebol está no mercado, ele se chama Gilberto Silva. Ele jogou no Grêmio, jogador de Copa do Mundo, ele estava no Panathinaikos, está liberado. Vai lá e faz uma proposta, ele conhece o mercado, ele fala inglês, ele fala grego, ele fala francês. Esse é o cara, conhecedor de mercado e respeitado. Porque ele chega para sentar na mesa, ele não precisa se apresentar. Ó, eu sou vice-presidente do Grêmio. Não. Pô, Gilberto Silva, que isso? Chega aqui, jogador, né? Campeão com a seleção. E tem um outro detalhe, vai lá no PSG, o PSG que é quem mais quis o Luan. Pega e faz uma proposta. O Luan vale 30 milhões. Pega lá um contrato e leva para o PSG. Olha, vocês têm um jogador aqui que está atirado aí, que nós queremos para jogar Libertadores. Se chama Pastore. Um jogador que foi comprado a peso de ouro pelo Paris Saint-Germain, não tem mais espaço no PSG e está só treinando lá na Bela Paris. Pega o Pastore e traz para jogar a Libertadores da América. Jogador nascido aqui no lado. Ele conhece como poucos. Bom jogador. Então, não, só. A prioridade de compra é do PSG. 25 milhões, 30 milhões. Se o Chelsea quiser, qualquer outro time quiser o Luan, pega e oferece. Ó, os caras lá da China estão oferecendo 30. Vocês querem, Luan? Ah, não queremos. Ah, então vamos vender para lá. Possibilidade desse negócio, o Grêmio precisa tentar um pouco mais. É a dança das primas, cara. Precisa tentar um pouco mais. Das sogras. Precisa tentar. Esse negócio do Lucas Lima aconteceu porque ofereceram. A possibilidade do Ganso lá atrás aconteceu porque ofereceram. O Grêmio não bate na porta de ninguém. Vamos tentar. Diga a voz da galera. O Jefferson da Cavalhada, ele pergunta, será que já não deu de oportunidades para o Valdívia no time titular? Não, Mas ele é eu quem acho tem que dado não. a melhor resposta quando entra. Eu acho que tem que ser escalado. Esse negócio de, É um dos de pontos que se salva. treinador querer forçar característica de jogador para adotar um esquema, eu não concordo. O Valdívia tem uma característica, o Carlos tem uma característica. Então, faz o esquema tático adequando as características do jogador, não tenta forçar Se o tiver que jogador. deixar no banco, deixa no banco. Mas o Valdívia foi um dos poucos que se salvaram no ano de 2016. Até porque veio esse teve tipo de lesão. lesionado, né? Muito tempo lesionado. É um dos poucos que não estão marcados na Acho fase que o do Valdívia rebaixamento. tem que se dar mais chances para ele, sem dúvida alguma. O Renato de Portão, ele pergunta sobre o William. Quando o Inter vai dar o braço a torcer e trazer esse jogador de volta? Não tem braço a torcer. O William vai renovar com o Internacional até 2020 ou, quem sabe, 2022, se ele topar. A reunião acontece passando o Carnaval agora. Pelo que eu fiquei sabendo, já está tudo acertado. Ele vai topar, estender e aí ele será reintegrado. O Inter ganhou essa queda de braço. Porque não teve proposta do Wolfsburg ou de qualquer outro clube para o Inter. Teve proposta para o jogador. Agora, é um jogador que, no meu entendimento, precisa amadurecer
dentro de campo. Não no sentido de brigar e coisa, não é isso. É amadurecer no futebol. Ele é um jogador que é excelente no apoio e muito falho na marcação, o William. Ele precisa equilibrar isso, ele precisa desenvolver também isso. E outra coisa, emocionalmente é difícil a gente fazer uma consideração, porque o ano passado todo o time emocionalmente sucumbiu. Né? Mas ele precisa, né, ter esse, vamos dizer, esse status, ele é um jogador de seleção, ele precisa ter mais confiança nele. É que ano passado todo mundo caía, né? Eu lembro o jogo, a vitória contra o Cruzeiro, quando era o Lisca já, penúltimo jogo do Inter. O Inter faz um gol faltando meia hora de jogo e todo mundo põe a mão na cara e cai no chão. Eu só me peraí, tem mais meia hora de jogo. E tanto os mais novos quanto os mais velhos. Aliás, isso é uma coisa, essa personalidade que tomou conta do Internacional tem que mudar. É o que eu digo, o Internacional está apanhando de todo mundo e no sentido literal. Está tomando porrada dentro e fora de casa. O Inter apanha no vestiário já. Antes de chegar no Rio, o Inter eu tenho a impressão que o treinador do Internacional tem que chegar e dizer, ó, o Internacional vai disputar agora. Diz aí, como é que tu faria no vestiário? Vamos lá, eu sei. Não, eu falei na primeira entrevista. Não. Vamos ganhar de resto o campeonato. Fala. Com certeza. O grupo de jogadores está te vendo lá. Fala pra eles, moço. Vamos lá. Vamos ganhar, não tem conversa. Eu não ia correr. Eu não sou treinador, Me parece o treinador que eu tive. Eu não sou treinador. Ele dá a seguinte instrução assim: ô, Rogério, tu saindo debaixo dos paus. Tá? Aqui, ó, os dois zagueiros lá, Bagé e Nelson, vocês dando baga pra frente. Aí, baga pra frente. O meio campo que ele chegava, tá, o Vitor e o Bavaresco, vocês dois fazendo aquele jogo. Aí chegava pro centroavante, pro atacante lá, vocês metendo o gol. Rogério, isso aí me serve. Isso aí me serve pro Internacional. Isso aí me serve. Hoje me serve. Agora chegar, ó, o time tá assim, porque ano passado o time veio doente, não sei o quê, pouco tempo de treinamento. Tem que ser mais. O gramado tá ruim, isso tem não que serve, ser mais cara. homenzinho, mais homenzinho Isso time não serve Internacional. Não é tomar banho e cair no chão. Tem muito guri de apartamento. Muito time de colégio de freira. Tem muito cara beijando a foto da avó antes de começar o jogo. Estamos encerrando, virando o jogo de hoje, agradecendo Vitor Bleide Moraes, Antônio Bavaresco, as presenças aqui, já são, né, assíduos conosco aqui, vão estar em outras oportunidades também, Alex Bagé, Nelson Cerqueira, Diogo Rossi, nosso produtor, a voz da galera e toda a sua audiência que contamos amanhã a partir da 1h da tarde, estaremos aqui, Alex Bagé, Nelson Cerqueira, eu, Diogo Rossi, junto com João Garcia e Jason. Nem combinei contigo, mas vem aí a confraria do Virando Jogo, né? Nem combinei, já tô largando aqui. Isso aí. Vamos reunir os telespectadores. Vocês que tem que implementar isso aí. Bagé, em Nelson. março, hein? Segunda quinzena de março. Novidades aí pela frente. Confraria do Virando o Jogo na confraria. Em seguida a gente vai falar sobre esse assunto. Até amanhã. Obrigado. Todos os sábados à noite,